Então, humanamente falando, nós, quando vemos exemplos de outros sofrendo, nós muitas vezes acabamos desistindo daquilo que nós gostaríamos de fazer. E essa realmente é a tática usada por aqueles que querem acabar com um certo tipo de movimento, que querem calar certo tipo de discurso que está sendo levantado. Mas o que aconteceu? Não foi exatamente aquilo que as autoridades esperavam. Pelo contrário, Paulo diz assim: e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Imagine que isso deve ter assustado as autoridades. O efeito que eles queriam causar nesta nova religião que estava surgindo, nesse tal de cristianismo aí, que estava se espalhando de uma forma tão surpreendente, acabou não dando resultado. Ao invés dos cristãos se esconderem com medo, eles estavam cada vez mais dispostos a falar a respeito do amor de Deus, falar a respeito de Jesus Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Provavelmente, as autoridades estavam se perguntando: por que eles não estão se escondendo? Por que eles continuam falando desse Jesus sem medo, mas com ainda mais alegria? Nós sabemos que mais tarde as autoridades endureceram ainda mais a perseguição, não só prendendo os seus líderes, mas prendendo e torturando e matando os cristãos. E aí, a história nos diz que os cristãos começaram para preservar a sua vida, mas não deixaram de falar do amor de Deus. Continuaram vivendo em locais escondidos. Eles se reuniam e prestavam culto ao seu Deus. Paulo sabia muito bem o motivo pelo qual os cristãos não estavam se escondendo, pelo qual os cristãos não estavam com medo, pelo contrário, estavam anunciando cada vez mais o amor de Deus através de Jesus, com mais alegria, com mais entusiasmo. Imaginem essas pessoas que por tanto tempo viveram com medo, oprimidos por uma religião de lei que trazia sobre eles o castigo e a certeza de que, vivendo a vida como eles viviam, eles estariam condenados, porque, sinceramente, quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos ter a certeza de que nós não somos pessoas boas o suficiente para conquistarmos o amor de Deus, conquistarmos a paz com Ele, conquistarmos um lugar no céu. Seja qual for a religião, fora do cristianismo, todas as religiões pregam que para você ir ao céu, ir ao paraíso, ou qualquer outro nome que se dê, você precisa ser uma pessoa boa. E quando as pessoas vivem oprimidas por isso, elas ouvem o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava, de que não depende de nós, das nossas boas ou más ações, mas da nossa fé em Jesus Cristo, que na cruz pagou os nossos pecados, que na cruz conquistou para nós a garantia da vida eterna. Essas pessoas, esses cristãos que ouviram essa doce mensagem do Evangelho, de que Deus em seu Filho Jesus Cristo os livrou do sofrimento e da morte eterna, esses cristãos, eles não podiam ficar calados. Eles sim falavam e continuariam falando cada vez mais a respeito deste amor de Deus. Eles agora sabiam que pertenciam a Deus. Eles sabiam que eles pertenciam a um Deus que também saiu do script, saiu do roteiro, e Ele não agiu conosco como nós merecíamos. Ao invés de Ele pagar o nosso mal com condenação, Ele paga o nosso mal com amor, com salvação. Ele vem ao nosso encontro na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é oferecido na cruz para nos livrar da condenação eterna. Que virada inesperada na história da humanidade. Algo que nenhum roteirista poderia imaginar para uma história tão bonita. Deus saiu fora do script. Deus é o único que poderia fazer o que fez. E isso movia os cristãos.
se esse Deus ressuscitou o seu Filho Jesus, se esse Deus vem ao nosso encontro não com a vara da justiça ou a espada da justiça, mas vem ao nosso encontro com a doçura do seu amor, nos oferecendo paz, esse Deus que transformou e adotou inimigos e os transformou em seus filhos queridos, esse Deus é um Deus poderoso que com certeza estaria ao lado desses cristãos que continuariam testemunhando do seu amor. E com certeza este Deus continuaria com eles, especialmente na vida eterna que eles tanto esperavam também. E hoje, queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós enxergamos este Deus, que é o nosso Pai eterno, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ter medo de perseguição, nós não precisamos ter medo de prisão, nós não precisamos ter medo da morte. Na semana passada, as igrejas evangélicas, a liderança das igrejas evangélicas aqui em Curitiba se reuniram para falar a respeito da igreja perseguida. Os países, principalmente na região onde o islamismo ele domina, os cristãos ainda hoje são perseguidos. Mas esses cristãos, eles continuam, assim como os cristãos da época do apóstolo Paulo, firmes na fé de que esse Deus os protege, os guarda, e o mais importante, esse Deus os está esperando na vida eterna. Como aqueles primeiros cristãos no início da igreja cristã, nós também podemos sair desse script, sair desse roteiro e viver como verdadeiros filhos de Deus neste mundo criado por Ele. Nós podemos agir de forma diferente. Ao invés de retribuirmos aqueles que nos odeiam e levar a eles e dar a eles ódio, nós podemos, pela ação de Deus em nós, retribuir este ódio com amor, com oração por essas pessoas, como nosso Senhor Jesus mesmo ensinou. Nós podemos enfrentar os nossos medos na confiança de que o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre conosco, como Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós podemos deixar de lado o nosso egoísmo e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e assim provarmos as suas maravilhas. Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que esse nosso script ou roteiro das nossas vidas, que não é algo tão programado, que nós não estamos condenados a vivermos conforme a nossa natureza humana, mas nós temos a graça de vivermos conforme o nosso Deus espera de nós, porque esse Deus nos comprou e transformou as nossas vidas, e é Ele quem tem a última palavra nas nossas vidas, e tenho certeza, esta última palavra é misericórdia. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, revelado em seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações, as nossas mentes para a vida eterna. Amém. Nós vamos, neste momento, assim como os primeiros cristãos confessaram de forma tão bonita, com tanta alegria e certeza da presença de Deus, também confessar a nossa fé, lembrando que as palavras do credo apostólico, dos outros credos ecumênicos, são palavras que nós dizemos ao mundo, nós falamos ao mundo aquilo que nós cremos, nós testemunhamos sem medo e com muita alegria. Nós vamos confessar então a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
vamos falar com o nosso Deus em oração, nós vamos orar a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, e hoje nós também queremos lembrar de agradecer ao nosso Deus pelo aniversário da nossa irmã, Dona Yolanda, que hoje está completando mais um ano de vida. E então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós também, em nossos corações, lembramos da nossa irmã Yolanda, também de todos os nossos irmãos, familiares, amigos que estejam passando por alguma doença, por alguma dificuldade. Nós também, em nossos pensamentos e corações, colocamos eles diante do nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que foi morto por causa dos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Podem sentar-se. Convidamos então os nossos irmãos e irmãs a virem, um por um. Então aqui podem servir do pão e do vinho. E aí quando chegar ali ao lado, ali tira a máscara. Só alguém e o Ari que ainda não participaram. Então ali tira a máscara e come a hóstia, toma o vinho. Pode deixar ali, aí depois eu chamo o próximo também. Enquanto isso nós vamos ouvir um
participar da ceia do nosso Senhor, além das bênçãos espirituais que nos traz, também é o nosso testemunho ao mundo. Quando nós falamos ao mundo a respeito da morte redentora do nosso Senhor Jesus em nosso lugar na cruz. Por isso nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celeste, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos desses de receber a Tua ceia. Pedimos, Senhor, pela Tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza da vida eterna. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se? Assim nós chegamos ao final de mais este nosso momento devocional especial, reservado aos nossos irmãos maiores de idade, de 60. Agradecendo a presença de todos novamente, e todos aqueles que nos acompanharam em casa também. Pedimos desculpa aí por ter travado de novo a conexão, a transmissão. Nós temos que descobrir o que está acontecendo. De qualquer forma, fica o convite para amanhã, 19h30, novamente, nosso momento devocional normal. Na sexta, nosso estudo bíblico, e o nosso culto nesse final de semana é no domingo, às 9h da manhã. Então, aqueles que puderem estar aqui, muito bem-vindos, façam sua inscrição no grupo da comunidade. Quem não puder, pode acompanhar também aqui pelo Facebook da comunidade. Desejo a todos uma abençoada noite de descanso. Nos vemos amanhã. Nós nos cumprimentamos da forma que dá para nós nos cumprimentarmos aqui. Boa noite a todos.